Olá, meus amigos, meus amados, Deus os abençoe rica e abundantemente. Só por você estar assistindo esse vídeo nesse dia. Não sei se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, você está assistindo o nosso vídeo, mas o Senhor muito te abençoe. E vamos tratar de mais uma porçãozinha aqui da Palavra de Deus, porque eu acredito que cada vez que você nos assiste, você aprende alguma coisa nova. E hoje nós vamos falar sobre algo que a nossa alma tanto necessita, que é de paz, de lenitivo, de alento, porque a alma nossa precisa também ser alimentada. E nós precisamos aprender a alimentar a nossa alma, não somente com coisas ruins, mas com coisas boas também. Mas hoje eu vou falar sobre algo que provavelmente você não sabia, mas que pode estar acontecendo com você nesse exato momento. Aqui no livro de Lamentação de Jeremias, no capítulo 3, a partir do versículo 19, ele nos diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Jeremias está falando aqui, através desse livro de Lamentações, a respeito do sofrimento de Israel, no momento em que os filhos de Israel, que o povo de Deus, foi levado cativo para a Babilônia. E ficou apenas a destruição ali da cidade, e Jeremias via apenas os montouros, os lixos, aquela coisa horrorosa, aquela visão totalmente horrível. E ele então começou a lamentar, porque antes aquela cidade era uma cidade visitada, era uma cidade linda, maravilhosa, e agora tudo acabou. Já não existia mais aquela cidade linda, que era visitada por turistas, mas agora era uma cidade totalmente devastada pela guerra, porque a Babilônia entrou ali e arrebentou com tudo. E Jeremias andava pelos montouros e lamentava muito a respeito de tudo aquilo que havia acontecido. E ele nos deixa aqui um pequeno trecho aqui da sua palavra, que diz assim: a minha alma continuamente os recorda. Você sabe que existem nas nossas vidas, meu amado, muitas feridas que não consegue, você jamais consegue se livrar delas. Por quê? Por mais que você ore, por mais que você jejue, por mais que você se consagre, você não consegue sequer se desvencilhar dessas feridas. Você controla a dor. Você consegue controlar ao longo do tempo o sofrimento que essa ferida te causa. Mas arrancá-la de você é impossível. Porque preste bem atenção numa coisa, existe uma dor maior, muito grande no nosso coração, na nossa alma, chamada dor da rejeição. Porque ela é uma dor profunda. Porque quando você é rejeitado, quando você não é querido por quem deveria te amar, quando você não é cuidado por quem deveria cuidar de você, isso deixa uma ferida lá dentro tão profunda, tão grande, e que ela acaba, se você não tiver sabedoria, maturidade, ela acaba dirigindo a sua vida, administrando os seus sentimentos. Isso vai se transformando em muitas outras coisas. E existem feridas na vida da gente que você pode fazer de um a tudo, mas elas não saem. Você não esquece, você não consegue esquecer, porque elas estão fortes aí dentro. Por exemplo, a rejeição. Uma pessoa que é criada em outro ambiente, em um outro lar, onde ela deveria ser criada, no lar onde nasceu, ela é jogada, ela é doada, ela é dada para alguém e ela é criada em outro lugar, por mais querida que ela fosse, mas essa dor, ela ainda fica ali dentro por muito tempo. Veja a história de José do Egito. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Foi jogado dentro de um poço.
ele foi separado da sua família, ele era o querido da família, ele era o queridinho do pai, ele era o mais amado do pai. O pai o amava e fazia questão de demonstrar isso, que ele era o mais amado de todos. Agora imagine, ele foi tirado com apenas aí 16, 17 anos, ele foi tirado do seio da sua família e colocado num outro lugar. Os seus irmãos o tirou lá de onde ele estava, ele foi levado para o Egito. Por mais que ele cresceu lá no Egito, mas ele nunca esqueceu da sua terra de origem. E essa separação, essa doença, essa dor que veio na vida dele por causa dessa atitude dos seus irmãos, trouxe no coração de José uma ferida. Mas ele conseguiu, ao longo do tempo, ele conseguiu contornar essa situação, porque se ele desse vazão a isso, ele não seria o que ele se transformou. E isso também serve também para você. Muitas pessoas que estão me ouvindo agora e me assistindo estão separadas, estão desquitadas, divorciadas. Se o marido te traiu, sua mulher te traiu, se o marido foi embora com outra melhor, mais nova do que você, ou melhor do que você, se sua esposa foi embora com outro melhor que você, deixou em você uma dor. Abriu uma ferida. Mas com o passar do tempo você conseguiu dominar a dor. E isso não te prejudicou tanto. E você até conseguiu esquecer. Mas o problema é que nós temos um inimigo que ele é astiloso, ele é vingativo, ele é cruel, e ele cria circunstância em que você se depara com uma situação que esta dor, que estava camuflada, ela volta a você de novo. E quando ela volta, ela traz duas coisas com você: a razão e a graça. E o que essas duas coisas fazem? A razão diz que você deve vingar, que você deve retribuir da mesma moeda, que você deve matar, que você deve fazer as atrocidades. A razão te manda você fazer isso. Já que você foi prejudicado, então você deve vingar, você deve mandar aquela pessoa para o inferno, você deve maltratá-la, você deve fazer de tudo, prejudicá-la. A razão te manda você fazer isso, porque ninguém sofreu a dor que você sofreu. Mas a Bíblia nos fala que ao invés de você dar lugar à razão, você só vai receber bênção de Deus quando você der lugar à graça de Deus. Porque a graça, ela manda você perdoar. Ela manda você perdoar e esquecer. Porque, amado, quando você não esquece e quando você fica lembrando disso, é a mesma coisa que você tomar um veneno e esperar que a outra pessoa morra. Porque quem está sofrendo é você. Enquanto você não perdoar, enquanto você não liberar o seu perdão, enquanto você não tratar a sua alma, principalmente com perdão, você jamais vai conseguir se livrar disso. É necessário que você limpe seu coração, limpe a sua mente e não dê vazão à razão. Se você der vazão à razão, você só vai querer matar aquela pessoa, você só vai querer destruir aquela pessoa, você só vai querer prejudicar e devolver na mesma moeda. E isso não resolve. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. Um problema chama outro problema e não vai resolver. Dá lugar à graça. Se Jesus olhasse para todos nós com sede de vingança, o que seria de nós? Ele resolveu nos perdoar por amor dele mesmo. Porque se Jesus estivesse levando em consideração tudo de ruim que eu e você já fizemos, ele jamais iria para a cruz. Ele jamais iria pagar um preço tão alto como ele pagou. Ele resolveu dar liberdade à graça e ele nos perdoou. Quando ele estava lá no alto da cruz, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, meu amado, libera o perdão. Limpa teu coração. Não dê lugar à razão, porque a razão está destruindo você. A razão quer que você fique encucado com isso o tempo todo. Quer que você abra a boca, amaldiçoa, manda para o inferno, manda se lascar, se danar. Mas a graça te diz: perdoa.
ame, não é fácil, mas libera o seu perdão, porque você vai ser muito mais abençoado quando você liberar o seu perdão. Mas foi ele que me maltratou, mas quem está sofrendo é você. Libera o seu perdão, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Perdoa é melhor do que você querer se vingar. Deixa isso para Deus. Deus sabe muito bem o que vai fazer. A graça, ela te manda perdoar. A graça te manda você orar por eles. Quando nós oramos, há brasas vivas sobre a cabeça deles no reino espiritual. Aprenda a abençoá-los. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Deus abençoe você e que espero que essa palavra tenha te ajudado. É pequena, é curta, mas Deus tem projetos. Se Ele colocou você aí para assistir, é porque Ele quer falar com você, através daquilo que nós estamos ministrando. Que Deus limpe seu coração e te abençoe. E não se esqueça de ativar o sininho, de compartilhar, de orar por nós e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe. Tchau.